Se as eleições presidenciais fossem hoje, Lula seria reeleito já no primeiro turno. Pelo menos é o que mostram os novos dados da Atlas Intel em parceria com a Bloomberg, divulgados em outubro de 2025. Mas o que realmente explicaria essa vantagem? Seria o efeito das medidas econômicas, o peso da máquina pública ou simplesmente a falta de um nome competitivo na oposição? No vídeo de hoje, nós vamos analisar todos os números dessa nova pesquisa nacional. Da avaliação do governo e da economia, a imagem dos principais líderes políticos, passando pelas medidas mais populares e chegando, claro, aos cenários de primeiro e segundo turno da disputa presidencial de 2026. Então, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque hoje o Central das Urnas te mostra, com detalhes, quem lidera a corrida pelo Palácio do Planalto e o que esses números podem significar para o futuro político do Brasil. A mais recente pesquisa Atlas Intel, divulgada nesta sexta-feira, 24 de outubro, mostra que o governo do presidente Lula segue dividido ao meio, com uma leve vantagem positiva, mas dentro de um quadro de forte polarização nacional. De acordo com o levantamento, 51,2% dos entrevistados afirmaram aprovar o desempenho de Lula à frente do Palácio do Planalto. Por outro lado, 48,1% desaprovam a forma como o presidente vem conduzindo o governo. Apenas 0,6% disseram não saber ou não opinar. Um dado interessante é que Lula é mais aprovado entre mulheres, entre pessoas que possuem nível superior completo, entre aqueles que ganham mais de R$ 10 mil e entre os moradores da região Nordeste, sendo o Centro-Oeste a região em que o atual mandatário é mais desaprovado. Mas a pesquisa também avaliou a percepção de qualidade da gestão. Quando perguntados sobre como avaliam o governo Lula, 48% o classificaram como ótimo ou bom, enquanto 47,2% disseram considerar o governo ruim ou péssimo. Outros 4,8% preferiram definir a administração como regular. O que chama a atenção é o equilíbrio quase perfeito entre aprovação e rejeição. Um cenário que reforça o desafio do governo em romper a barreira da polarização política e conquistar o eleitorado mais volátil. E você, aprova ou desaprova o governo Lula até aqui? Deixe sua opinião nos comentários. Quero saber como você avalia esses números. Depois de analisar os números da aprovação do governo, a pesquisa também investigou como os brasileiros percebem a situação econômica do país, do mercado de trabalho e da própria família neste momento. Quando perguntados sobre a situação do emprego, 41% dos entrevistados disseram considerar o atual cenário bom, o mesmo número daqueles que afirmaram o oposto. Já em relação à situação econômica da própria família, o equilíbrio também é evidente. 37% dizem que a condição financeira está boa, 27% afirmam que está normal e 36% consideram ruim. Um resultado que sugere uma leve melhora em relação ao levantamento anterior. Quando o assunto é a economia do Brasil como um todo, o sentimento negativo ainda predomina. 48% dos brasileiros classificam o cenário nacional como ruim, enquanto 38% avaliam como bom, e 14% consideram que o país está em uma situação normal. Ao meu ver, a percepção da população acerca da situação econômica do país está diretamente ligada à melhora do desempenho de Lula nas pesquisas recentes, sendo que, caso essa percepção piore, os cenários de 2026 podem mudar drasticamente. E você, acredita que a economia do Brasil está boa? Acha que ela vai melhorar nos próximos meses? Ou acha que essa confiança ainda é ilusória? Além de medir a aprovação do governo e as expectativas econômicas, o levantamento da Atlas Intel também avaliou a imagem dos principais nomes da política nacional, e os resultados revelam um retrato nítido da polarização brasileira. Começando pelo presidente Lula,
Ele mantém um índice de imagem positiva de 50%, contra 49% de imagem negativa, e apenas 1% de entrevistados que não souberam responder. É um cenário de empate técnico, mas positivo para ele, já que é o único político considerado nesta pesquisa a ultrapassar os 50% positivos. Logo abaixo, surpreendentemente, aparece o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, com 47% de imagem positiva e 50% negativa. Na direita, Nicolas Ferreira aparece com 45% de imagem positiva, 54% negativa e 2% de indecisos. Assim, o deputado federal segue como o principal nome da nova direita. Entre os líderes de maior projeção, Jair Bolsonaro registra 43% de imagem positiva e 54% negativa, confirmando que o ex-presidente enfrenta um desgaste contínuo desde o fim do mandato. Ainda assim, Bolsonaro preserva um núcleo de apoio firme, que o mantém competitivo entre os eleitores de direita mais convictos. Na outra ponta da tabela, os números de Davi Alcolumbre e Hugo Mota são os mais negativos entre todos os nomes testados. Alcolumbre tem apenas 10% de imagem positiva, contra 68% negativa. Já o deputado Hugo Mota, do Republicanos, apresenta o pior desempenho da lista, apenas 3% de imagem positiva e 83% de imagem negativa, um dado que o coloca como o político mais rejeitado do país na amostra atual. Agora quero ouvir você. Na sua opinião, quem desses nomes tem hoje a melhor imagem política? E qual deles você acredita que não se recupera mais até 2026? Comente aí embaixo. Quero saber como o público vê essa disputa de reputações. A pesquisa também perguntou aos brasileiros o que eles pensam sobre algumas das principais medidas anunciadas pelo governo federal. E os resultados mostram uma forte aprovação popular, sobretudo quando o assunto é isenção do imposto de renda. Nada menos que 84% dos entrevistados afirmaram que consideram positiva a proposta de isentar do imposto de renda quem ganha até R$ 5.000 por mês, enquanto apenas 10% avaliam a medida como ruim. Outras ações do governo também foram amplamente aprovadas. 69% apoiam os descontos na conta de luz para famílias de baixa renda, 65% avaliam positivamente o fim da obrigatoriedade de autoescola para obter a CNH, e 62% consideram boa a distribuição de botijões de gás de cozinha para famílias mais pobres. Esses números revelam que, mesmo num cenário político dividido, as medidas de cunho social continuam garantindo prestígio ao governo perante o eleitorado. As medidas econômicas parecem também impactar diretamente na popularidade de Lula. Segundo a pesquisa, 40,3% dos entrevistados afirmam que teriam muito mais vontade de votar em Lula caso a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 seja aprovada pelo Congresso. Outros 4% dizem que teriam um pouco mais de vontade de votar nele, enquanto 10,6% afirmam que ficariam menos propensos a apoiá-lo. Já 44,7% dizem que a medida não mudaria sua intenção de voto. Ou seja, quase metade do eleitorado poderia ser diretamente influenciada por essa pauta econômica, um dado com forte peso eleitoral, especialmente em um país onde a renda média gira em torno de R$ 3.000. E você acha que a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 é uma medida justa? Ou acredita que ela tem um viés eleitoral? Comente aqui embaixo. Quero saber como você enxerga esse impacto político e econômico. Agora vamos para a nova rodada de simulações presidenciais da Atlas Intel, que traz um panorama detalhado da disputa que começa a se desenhar para 2026, e os números mostram um Lula competitivo, à frente em todos os cenários testados, mas dentro de um ambiente político ainda fortemente polarizado. No primeiro teste, a pesquisa reproduziu o mesmo quadro eleitoral de 2022, com Lula,
Jair Bolsonaro, Ciro Gomes e Simone Tebet. E se as eleições fossem realizadas hoje, Lula teria 48,8% dos votos, contra 41,3% de Bolsonaro. Ciro Gomes aparece com 3,1%, Simone Tebet com 2,3% e 1,4% optaram por outros nomes que concorreram no pleito anterior. Votos brancos e nulos somam 2,7% e 0,4% não souberam responder. Em um segundo cenário, mais próximo das discussões atuais sobre sucessão, Lula enfrentaria Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo e um dos principais nomes da direita para 2026. Aqui, o petista amplia sua vantagem, marcando 51,3% das intenções de voto, contra 30,4% de Tarcísio. Na sequência, Ronaldo Caiado aparece com 6%, Ratinho Júnior com 3%, Romeu Zema com 2,5%, enquanto votos brancos e nulos somam 5%. Esse cenário mostra que a direita ainda não encontrou um nome capaz de reproduzir o desempenho de Bolsonaro e que Tarcísio, apesar da boa imagem em São Paulo, ainda carece de alcance nacional. Quando o nome testado é o de Michele Bolsonaro, a vantagem de Lula se mantém praticamente a mesma. O presidente teria 51% das intenções de voto, contra 26,2% da ex-primeira-dama. Ronaldo Caiado sobe 3 pontos percentuais e aparece com 9,1%. Ratinho Júnior tem 5,1%, Romeu Zema com 4,6% e os votos brancos e nulos somam 3,2%. Isto mostra que Michele, embora popular entre o eleitorado conservador e evangélico, não consegue converter o mesmo patamar de intenção de voto que o marido, mostrando que a transferência de apoio direto de Bolsonaro ainda encontra limites. Num cenário sem a presença da família Bolsonaro, Lula manteria praticamente o mesmo desempenho. Com 51% das intenções de voto, ele superaria Ronaldo Caiado, que aparece com 15,3%, Romeu Zema com 10,6% e Ratinho Júnior com 10,4%. Os votos brancos e nulos atingem 9,4% e 3,4% não souberam responder. Esse resultado confirma que, até o momento, nenhum governador ou líder regional se consolidou como uma alternativa nacional competitiva. A pesquisa também simulou um cenário sem Lula na corrida, testando o desempenho de Fernando Haddad, atual ministro da Fazenda. Nesse caso, Haddad teria 43,1% das intenções de voto, seguido de Tarcísio de Freitas, com 30,1%. Ronaldo Caiado teria 7%, Ratinho Júnior 3,5%, Romeu Zema 2,6%, enquanto 10,8% votariam em branco ou nulo, e 2,9% não souberam responder. Aqui, o dado mais relevante é que Haddad herdaria parte expressiva do capital político de Lula, mantendo o campo governista na dianteira, mesmo sem o ex-presidente na disputa. Isso mostra que, pelo menos até o momento, a esquerda entra em 2026 com o favoritismo nas mãos. A leitura geral dos números revela um padrão consistente. Lula segue liderando todos os cenários de primeiro turno, oscilando sempre entre 49% e 51% das intenções de voto, enquanto os adversários de direita e centro-direita ainda não romperam a barreira dos 30 pontos percentuais. Por outro lado, o campo conservador mantém base sólida e articulada, o que deve garantir uma campanha intensa e polarizada no próximo ciclo eleitoral. E você? Acredita que Lula manterá essa vantagem até 2026? Ou o campo da direita ainda vai apresentar um nome capaz de equilibrar o jogo? Comente aqui embaixo. Quero saber quem, na sua opinião, seria o adversário mais forte para enfrentar o presidente nas urnas.
Depois de analisar os cenários de primeiro turno, a Atlas Intel simulou uma série de segundos turnos presidenciais. E os resultados mostram que, neste momento, Lula venceria todos os adversários testados com ampla vantagem. Independentemente do oponente, o presidente registra um mínimo de 51% e um máximo de 52% dos votos válidos, enquanto seus rivais oscilam entre 35% e 44%. O dado chama atenção. A diferença mínima é de 8 pontos percentuais e a máxima de 17, o que coloca Lula em situação de favoritismo consolidado. No primeiro cenário de segundo turno, Lula enfrentaria Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo e um dos nomes mais fortes do campo conservador. O petista aparece com 52% das intenções de voto, contra 44% de Tarcísio, enquanto 5% declaram voto em branco, nulo ou indecisos. A vantagem de 8 pontos percentuais mostra que, apesar da força regional, Tarcísio ainda não conseguiu romper a barreira nacional nem reduzir significativamente a rejeição ao bolsonarismo. No segundo cenário, o embate seria contra Michele Bolsonaro. Lula mantém 52% dos votos, enquanto a ex-primeira-dama atinge 43%, com 5% de brancos e nulos. A diferença, de 9 pontos percentuais, indica que Michele herda parte do eleitorado do marido, mas não consegue atrair novos grupos, ficando restrita a um público mais ideológico. Quando o confronto é com o próprio Bolsonaro, o cenário pouco muda. Lula repete 52% das intenções de voto, contra 44% do ex-presidente e 4% de votos brancos e nulos. Mesmo com o retorno direto da polarização clássica de 2022, o atual presidente mantém ligeira vantagem, o que sugere estabilidade em seu eleitorado ativo e redução no teto de crescimento da direita tradicional. Num confronto com Romeu Zema, governador de Minas Gerais, Lula amplia a diferença, 52% contra 35% do governador de Minas Gerais. Brancos, nulos e indecisos somam 14%. A vantagem de 17 pontos percentuais é a maior de todos os cenários testados, indicando que ainda falta projeção nacional ao governador mineiro, cuja popularidade permanece muito concentrada em seu estado. Contra Ronaldo Caiado, governador de Goiás, o quadro é parecido. Lula tem 52%, enquanto Caiado marca 36%, com 12% de brancos e nulos. A diferença de 16 pontos percentuais reforça a dificuldade da direita moderada em unificar o campo conservador fora da influência direta de Bolsonaro. Por fim, o confronto com Ratinho Júnior, governador do Paraná, também termina com vitória de Lula, que apresenta 51% contra 37% do governador paranaense. Brancos e nulos somam 12%. A vantagem de 14 pontos percentuais mostra que, embora Ratinho seja bem avaliado em seu estado, sua presença nacional ainda é limitada, sem força suficiente para ameaçar o favoritismo do presidente. Em síntese, o levantamento confirma o que os números anteriores já indicavam. Lula entra em 2026 como franco favorito à reeleição, mantendo vantagem em todos os cenários de segundo turno, seja contra nomes da direita bolsonarista ou contra lideranças regionais. Nenhum adversário testado conseguiu ultrapassar a barreira dos 44%, enquanto o presidente mantém um piso eleitoral sólido acima dos 50%, mesmo após quase 3 anos de governo. Esse desempenho mostra que, por ora, a oposição ainda busca um nome capaz de romper a hegemonia lulista, mas também revela que a margem de erro entre os blocos ideológicos permanece estreita, o que promete uma disputa novamente intensa e polarizada no próximo ciclo eleitoral. E você, acredita que Lula realmente seria reeleito se a eleição fosse hoje? Ou acha que ainda há espaço para uma virada da direita até 2026? Comente aqui embaixo. Quero saber como você vê o cenário para o segundo turno.
Os dados da Atlas Intel deixam claro: o Brasil segue dividido, mas Lula ainda é o nome a ser batido em 2026. A aprovação do governo se mantém acima de 50%, as medidas econômicas como a isenção do imposto de renda e os benefícios para famílias de baixa renda seguem altamente populares. E mesmo em todos os cenários de segundo turno, o presidente vence com folga todos os adversários testados. Enquanto isso, o campo da direita e do centro-direita ainda procura um rosto capaz de unificar as forças de oposição. Mas, por enquanto, nenhum nome, nem mesmo Bolsonaro ou Tarcísio de Freitas, alcançou o patamar necessário para empatar a disputa. A menos de um ano do início oficial da corrida presidencial, Lula entra em 2026 como favorito, mas num país onde a política muda a cada semana, a grande pergunta permanece: essa vantagem vai resistir até o dia da eleição? E para você, quem será o principal adversário de Lula em 2026? Deixe sua opinião nos comentários e participe do debate. Aqui é o Central das Urnas, trazendo análise, contexto e dados para te ajudar a entender o jogo político brasileiro. Até o próximo vídeo.